Olá, meu nome é Bruna Carolina Orlandim e hoje eu irei apresentar para vocês o artigo sobre a aplicação de ferramentas estatísticas de previsão de demanda para prever casos de dengue no Brasil, um estudo de caso. Este trabalho pertence à área de pesquisa operacional, sub-área de análise de demanda. Os autores deste projeto são Bruna Carolina Orlandim, Matheus Miller Franco, Mônica Pasolini, professor doutor Leandro Luiz Corso e professora doutora Alessandra Michelin, todos pertencentes à Universidade de Caxias do Sul. A dengue é uma doença viral e infecciosa. Ela é uma enfermidade perigosa que pode apresentar sintomas leves, parecidos com os da gripe, ou sintomas graves, que podem levar à morte. Os casos da doença têm crescido drasticamente no mundo todo nos últimos anos. Em 2010, eram 2,2 milhões de casos da doença no mundo. Em 2015, este número saltou para 3,2 milhões de casos. O ano de 2016 teve grandes surtos da doença ao redor do mundo. O Brasil foi responsável por 1,5 milhões de casos neste período. A dengue representa uma séria ameaça à saúde pública, uma vez que ainda não há uma vacina universal para ela. Ela já é endêmica em mais de 120 países, e frente a este cenário, faz-se necessário o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes para a previsão de casos de dengue. O objetivo deste projeto é mensurar a previsão de novos casos de dengue por meio de algumas técnicas de previsão de demanda. Para que fosse possível atingir tal objetivo, este projeto se dividiu em 4 etapas: a coleta dos dados, a aplicação dos métodos selecionados, a análise dos erros obtidos e a comparação dos resultados. O banco de dados é composto por casos de dengue que ocorreram no Brasil entre os anos de 2019 e 2022 por semana epidemiológica. Conforme este gráfico, é possível observar que a semana 18 do ano de 2022 teve um pico da doença. Neste estudo, foram utilizadas 5 técnicas: a suavização exponencial simples, a suavização exponencial de Holt, a suavização exponencial de Winters multiplicativo, a suavização exponencial de Winters aditivo e o método ARIMA. Para que fosse possível realizar esta aplicação, utilizou-se o software Microsoft Excel e o software estatístico SPSS. Foram obtidos os erros por meio dos métodos de erro absoluto médio, o MAI, e o erro percentual absoluto médio, o MAP. Nos resultados obtidos, para a suavização exponencial simples, por meio dessa imagem, é possível observar que o método compreende as variações de comportamento dos dados, porém, apresentam um retardo em relação ao período de acontecimento. Olhando para a diferença entre o real e o previsto, é possível observar que essa diferença foi de menos 12.606 casos, o que dá uma variação de menos 0,2%. Para a suavização exponencial de Holt, por meio do gráfico, também nota-se que o método compreende as variações de comportamento dos dados, apresentando também um retardo em relação ao período de acontecimento. A diferença entre o real e o previsto foi de menos 13.267 casos, menos 0,2%. Pelo método de Winters multiplicativo, a diferença entre o real e o previsto foi de menos 62.562 casos, uma variação de menos 0,9%. Para o Winters aditivo, a diferença foi de menos 52.900 casos, uma variação percentual de menos 0,7%. Nota-se, por meio desta figura, que tanto no método multiplicativo quanto no aditivo, as variações no número de casos da doença são absorvidas pelo modelo. Por fim, pelo método ARIMA, a diferença entre o real e o previsto foi de 540 casos. Percentualmente, isso foi de menos 0,01%. Qualitativamente, por meio dessa imagem, observa-se que o método ARIMA interpreta as oscilações reais e seus padrões característicos. Por fim, na análise dos erros obtidos, é possível observar que o método que apresenta maior acuracidade é a suavização exponencial de Holtz, uma vez que ele apresenta resultado menor tanto para o MAI quanto para o MAP. Nas considerações finais, temos que a previsão de demanda ela é de fundamental importância não só para as indústrias, mas também para a área da saúde, uma vez que por meio dela é possível facilitar a tomada de decisão. Neste estudo, o método que apresentou maior acuracidade é o método de Holt. O mesmo apresentou um MAP de 10,9% e um MAI de 2.930. Como sugestões de aplicações futuras, recomenda essa aplicação de redes neurais artificiais para a predição do número de casos de dengue. E também sugere-se dividir a pesquisa em regiões, uma vez que cada região pode ter comportamentos diferentes.